Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Paula Jucá e o tema da aula de hoje é língua e linguagem. Nesta aula, eu trago a vocês as diferenças entre língua, linguagem e, para complementar, também vou trazer alguns conceitos de fala. É importante salientar que nós devemos saber o que cada um significa. E como eu trago aqui na imagem, vocês podem observar que esses conceitos, eles estão ali relacionados. A língua está relacionada com a linguagem e a fala, mas quais são as diferenças entre cada um desses termos? O que é próximo ao nosso dia a dia? Todos vocês já devem ter ouvido falar da linguagem, da língua e da fala, mas o que exatamente é cada um deles? Saber esse conceito é muito importante para que se estabeleça as diferenças entre o falar, entre o usar a língua e usar a linguagem. Então, nesse primeiro momento, eu trago aqui o conceito de língua. O que vem a ser a língua? A língua é um conjunto verbal, ou seja, um conjunto de palavras que detém significado para um determinado grupo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a língua nada mais é que um conjunto de códigos. Se esses códigos eles se relacionam, nós teremos o quê? A língua. Em outras palavras, nós teremos um idioma, como, por exemplo, a língua portuguesa. A língua portuguesa, como vocês sabem, ela é composta pelo alfabeto. Então, nosso alfabeto, ele é único. A língua portuguesa, ela é única. Ela é composta por vogais e consoantes. Essas vogais e consoantes, elas quando se juntam, formam palavras. Essas palavras, quando se juntam, se formam o quê? As frases. Então, nós temos aí um conjunto de quê? De códigos, que quando você os colocam em conjunto, ele vai transformar-se em uma comunicação, não é isso? Então, cada idioma, por exemplo, ele tem um código diferente. O inglês, ele tem um conjunto de código dele que é formado para que haja comunicação naquela língua, assim como a língua espanhola, o japonês e as outras línguas existentes. O que quer dizer isso também, pessoal? A língua, ela não muda. Se vocês forem analisar a língua portuguesa escrita, porque é o conjunto, o quê? Verbal, tá? A língua portuguesa escrita, ela não vai mudar se eu, por exemplo, viajar para Portugal. Então, a mesma escrita que eu tenho aqui no Brasil, eu tenho em Portugal, porque é a mesma língua, o conjunto, o código é o mesmo. O que vai diferenciar vai ser outras coisas e não a língua, o que nós vamos ver mais à frente. Podemos dizer também que a língua é um tipo de linguagem, porque ela transmite uma mensagem. Quando nós fazemos essa junção das vogais com as consoantes, nós estamos transmitindo uma mensagem. Por exemplo, quando na alfabetização, em que as crianças aprendem a juntar o C com a K, o S com a sa, junta os dois, se transforma numa palavra, casa. Automaticamente, a criança já sabe que essa palavra, ela significa o quê? Um lugar onde as pessoas moram. Então, ela emitiu uma mensagem. Então, a partir da emissão de uma mensagem, nós podemos dizer que a língua também é um tipo de linguagem, porque transmite esta mensagem. A língua, ela também é utilizada para estabelecer padrões de escrita e de fala. Por que padrões de escrita?
como eu disse anteriormente, a língua ela é uma só. Então, o mesmo padrão que nós temos aqui no Brasil, nós temos em qualquer outro país que fale a língua portuguesa. Então, existe um padrão. A mesma palavra que eu tenho aqui como casa em Portugal, ela tem o mesmo significado, é escrita da mesma forma. E também a padronização da própria fala, que não vai mudar. A língua, ela não muda de um país para outro. Ela muda, é claro, há as transformações da língua, porém, quando há essa transformação da língua, ela é como um todo, é dentro do código como um todo. Um exemplo disso é o novo acordo ortográfico. Quando houve as discussões do novo acordo ortográfico, não houve uma discussão só no Brasil, houve uma discussão entre todos os países que falam a língua portuguesa. Então, a língua ela serve para isso, para estabelecer um padrão de escrita e de fala. O que quer dizer isso, professora, na fala? Quer dizer que a fala é a mesma. É claro que existem outras influências, que nós vamos ver mais à frente. A fala padrão ela tem que ser uma só, quando se fala a mesma língua, certo? Então, vamos avançar um pouquinho para que vocês possam entender melhor. Então, agora, nós vamos ver o conceito de linguagem. O que vem a ser a linguagem? A linguagem é a manifestação de quem? Da língua. Por isso, elas estão interligadas, elas estão relacionadas. A língua, como eu disse a vocês, ela não vai mudar. Ela é a mesma, ela é um padrão para todos os países que falam a língua portuguesa, em todo lugar, independente de faixa etária, independente de sexo, independente de tudo. Já a linguagem não, tá? E a linguagem ela vai mudar de acordo com cada ambiente. Ou seja, a linguagem de uma criança, por mais que você fale o mesmo código, nós estamos falando a língua portuguesa, mas a linguagem da criança ela é diferente. Vocês podem observar até quando vocês vão conversar com a criança, você tem que conversar de forma diferente. Quando você está, por exemplo, falando com o seu namorado ou o seu esposo, você utiliza uma linguagem diferente da que você irá utilizar com seu filho, com o seu colega, com o seu chefe. Então, a linguagem ela apresenta variações. E para que serve a linguagem? A linguagem ela serve para que haja interação com determinados grupos. E vocês podem observar que cada grupo tem uma linguagem diferente. A linguagem ela vai apresentar-se de forma diferente da língua. E o que estabelece isso? É a experiência que as pessoas têm na área da linguagem. O que vocês podem observar é que a linguagem que se utiliza na igreja, ela é diferente da linguagem que nós utilizamos dentro da instituição escolar. Os termos que se utiliza, por exemplo, dentro da igreja são diferentes. Os termos que você utiliza na sua vida social também são diferentes. E os termos que nós utilizamos academicamente também são diferentes. E principalmente em relação a cada área de conhecimento, ou seja, em cada profissão. Vocês que estão ingressando agora no curso superior, vocês vão ver isso de uma forma muito clara daqui a um tempo, quando os professores forem apresentando termos que até então vocês não conheciam, porque vocês não eram desta área. E cada profissão ela tem a sua linguagem. Então, por exemplo, se eu for conversar com quem é da área
da medicina, tem termos que eu desconheço, assim como o pessoal da administração, da matemática, da área de química, de sistemas, de informação, cada um vai ter a sua própria linguagem. Eles vão ter os termos próprios. Já quando se conversa com outro grupo, eles já têm a linguagem diferente. Mas isso não quer dizer que a transmissão dessa linguagem não seja compreendida. O que vai acrescentar são novos termos, um novo tipo de linguagem. Então, para que serve a linguagem? A linguagem serve para ter essa interação entre as pessoas e também para transmitir nossos conceitos, ideias e sentimentos. Então, pessoal, quando nós dizemos assim que quando defendemos uma ideia, nós temos que ter realmente o conhecimento para que as pessoas possam entender aquilo que nós estamos querendo repassar. Apesar de falar a mesma língua, a linguagem é diferente. E a linguagem, ela sofre aí adequações, como eu falei a vocês. Em cada situação, nós agimos e utilizamos a linguagem de forma diferente. Então, quando eu for falar com uma pessoa que tem menos instrução, que nunca teve esses conhecimentos que eu tenho da minha profissão, eu tenho que falar ele de uma forma mais simples. Quando você vai ao médico, ele tem ali os termos técnicos dele de cada doença. Mas quando ele repassa ao paciente, ele tem que repassar de uma forma mais simples e objetiva, porque senão, entendeu, o paciente não vai entender. E é essa adequação da linguagem que nós temos que ter em cada situação. Então, vamos passar agora para os tipos de linguagem. Quais são os tipos de linguagem que nós temos? Nós temos a linguagem verbal e a não verbal. A linguagem verbal, ela nada mais é que o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Então, quando vem o termo verbal, muitas pessoas pensam que é só o ato da fala, mas não é. Verbal está relacionado também à escrita. Quando você escreve algo, você está também verbalizando, tá? E a linguagem não verbal, ela é toda comunicação que ocorre por outros mecanismos que não sejam palavras. O que quer dizer isso? Que qualquer elemento que transmita uma mensagem é um tipo de linguagem não verbal, como, por exemplo, um desenho que você faz, uma charge. Eu trago aqui no próximo slide algum desses exemplos, como o teatro. Quando você assiste a um teatro mudo, como o do Charlie Chaplin, você consegue acompanhar toda a história, porque ele vai fazendo isso por meio do corpo. Então, é uma linguagem não verbal. As placas de trânsito, por exemplo, lá não tem nada escrito, mas todos sabem o que significa, porque ele transmite uma mensagem. As placas de trânsito, elas transmitem uma mensagem. Então, a música, o toque de uma música, a pintura de um quadro, tudo isso transmite uma mensagem, por isso é uma linguagem não verbal. E outra coisa que eu trago a vocês como exemplo é a própria linguagem corporal, a dança, que representa o quê? Quando você está dançando, você está acompanhando uma música. Então, você está representando aquilo que você está ouvindo através do movimento do corpo. E um exemplo mais próximo ainda disso, pessoal, é o nosso próprio corpo. Quando eu observo, sou um bom observador, as pessoas não precisam me dizer que são tristes, que são alegres, que estão com alguma dificuldade, que nós percebemos. Como, por exemplo, a mãe e o filho. O filho, ele nasce, né? Os bebês, eles nascem, eles não falam.
E como que a mãe sabe que ele está doente? Ele chora. Então, esse é o primeiro meio, na verdade, de comunicação que o ser humano tem, que é o choro. Então, a criança, ela sente, ela se expressa através de quê? Através desse tipo de mensagem. O corpo, ele fala. Nós não precisamos dizer com palavras aquilo que o corpo transmite. Como, por exemplo, agora não, porque nós estamos de uma forma mais distante, mas em sala de aula, por exemplo, com os seus colegas, nos primeiros dias de aula, quando vão se apresentar, cada um de nós fazemos um pré-julgamento de cada pessoa, porque nós observamos e pensamos, não, o estilo daquela pessoa é assim, são as interpretações que nós temos. E isso faz com que nós possamos ali designar ou caracterizar cada uma das pessoas, como os professores, os colegas de sala, e o tempo todo nós estamos fazendo isso, estamos fazendo essas leituras, porque as pessoas estão transmitindo por meio de gestos aquilo que elas são, aquilo que elas sentem. Por isso, a linguagem ela se caracteriza também por expressar sentimentos, por expressar ideias, seja de forma verbal ou não verbal. E eu trago aqui, enquanto complementação, a fala, porque a fala ela é a reprodução desses sentimentos. Nem tudo que nós sentimos, nós falamos, nós reproduzimos pela fala, porque a fala ela está diretamente relacionada às questões neurológicas. Então, antes de, por exemplo, eu falar, eu penso, dentro da minha mente eu tenho uma estrutura para que eu possa reproduzir esses sentimentos, essa linguagem que eu tenho. E por isso que nem sempre eu falo tudo aquilo que eu sinto, mas o meu corpo fala. Tem até um livro que eu indico a vocês que se chama O Corpo Fala, que trata dessas questões. Então, a fala ela é considerada individual, porque cada um tem a sua forma de falar, e ela é afetada pelos vícios de linguagem, pelos costumes locais, pelos sotaques. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Que a língua, ela não vai mudar, porque ela é única. A linguagem, ela já não é única. Ela é única de cada um. Então, ela pode ser expressa levando em consideração a sua religião, os conceitos que você tem, a sua experiência de vida, os seus conhecimentos, a sua idade, o seu sexo, porque vocês sabem que a mulher fala de uma forma, o homem fala de outra, e isso é muito claro, é muito pré-estabelecido dentro da sociedade, e a fala não. A fala na verdade, ela é a reprodução daquilo que nós somos. E ela está aí diretamente relacionada à língua, porque como ela é a reprodução, ela vai reproduzir aquilo que nós sabemos da nossa língua. E a fala, ela tem uma estruturação, faz parte da estruturação da língua, e ela é um conjunto de regras e normas de combinações específicas. Como eu disse a vocês, antes de falar, nós aqui dentro da nossa mente possuímos uma estrutura. Nós possuímos uma estrutura que é baseada no nosso conhecimento de língua para que haja essa reprodução. Por que, por exemplo, o gago não consegue falar? Porque o pensamento dele é mais rápido, ele não consegue fazer essa estruturação na mente dele. Então, pessoal, assim, fazer um apanhado geral, eu trago aqui, nesse último slide, a relação entre a linguagem, a fala e a língua. Eu disse lá no início da aula que os três, eles estão relacionados entre si. Então, não existe linguagem se não existe língua ou se não existe fala. E vocês vão me perguntar, professora, mas e a pessoa que é surda? Ela não fala.
né? Ela não fala de forma como a nossa, mas ela sim, ela reproduz aquilo que ela sente por meio de uma outra linguagem, que é a de sinais. Então, pessoal, o que eu gostaria que vocês tivessem atenção nessa aula é que a língua, a linguagem, a fala, elas estão estritamente relacionadas e que elas são de suma importância, principalmente para a nossa vida acadêmica. Nas demais aulas, nós iremos tratar sobre isso, a importância da linguagem para a vida profissional, para a vida acadêmica e o conhecimento da língua para que se obtenha esse sucesso. Então, até a próxima aula.